Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite aí pessoal do terceiro EJA. A gente vai continuar aqui a aula. Primeira coisa, desculpa que semana passada, ou melhor, semana retrasada, eu tive uma semana meio corrida, não deu tempo de mandar. Acabei juntando duas aulas numa coisa só, tá? Desculpa que outra semana não ter enviado para vocês, beleza? Então, o tema da aula de hoje é genes e doenças. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas características do ser humano, começar logo em doença, mas não vamos focar nisso não. Vamos falar de coisa boa depois. Então, como sempre, primeira coisa, separa o caderno de vocês, coloca aí na parte de cima do caderno a data de hoje, a matéria nossa, biologia, e o tema, que é genes e doenças hereditárias. Hereditário. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Hereditário. Tá ligado aí, né, com nossos descendentes, mais ou menos. Então, para começar, o que a gente tem que lembrar? Que nossos genes, lá, nosso DNA, carregam informações muito importantes para nossa construção. A gente já falou isso várias vezes, né? No nosso DNA, nossos genes têm informações importantes para nossa construção. E lembre-se, que nossos genes, nosso DNA, a gente tem um erro de digitação aqui. É mãe. É mão. Então, nossos genes, nosso DNA, eles vêm 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. Isso é importante. A gente já falou bastante, mas anotem aí. Então, o que a gente herda dos nossos pais? A gente herda as características como cor de cabelo, tipo sanguíneo, sabe? Tipo A, B, AB ou O. A gente vai falar mais pra frente. Estatura do corpo, altura mais ou menos, biotipo, a cor dos olhos e as doenças. Mas não é qualquer tipo de doença. Então vamos dar um exemplo. Ah, minha mãe tem gripe, eu vou herdar gripe? Não, não é isso. A gente vai ver que tipo de doenças que a gente pode herdar. E aqui trouxe de novo a imagem do nosso DNA, né? Que ela é essa espiral que a gente chama de dupla hélice. Só para a gente reforçar bem que tudo está ligado com o nosso DNA, beleza? Então, pessoal, peguei aqui uma imagem, achei bem interessante. Se ficar pequeno, não se preocupa, tá? Então, os pais transmitem características hereditárias para seus descendentes. Então, que exemplo? Ó, duas borboletinhas, elas são azulzinho claro e azulzinho escuro. Os descendentes vão nascer azul claro e azul escuro. Aqui duas borboletinhas, uma vermelhinha escura, outra vermelhinha clara. Os descendentes vão nascer também nessa combinação, porque os pais transmitem as características hereditárias para os seus descendentes. Então, se a gente for pensar nas doenças, assim, que são transmissíveis, tem certas doenças que estão ligadas diretamente no nosso DNA, no nosso gene que a gente traz do nosso pai, dos nossos pais, tá? É de nossos pais. Faltou um S aqui, gente. Hoje eu digitei à noite, tá meio erradinho. Então, quais doenças? Aqui trouxe alguns exemplos. Hemofilia. Hemofilia é um problema de uma doença onde o sangue, se você corta, ele não coagula, ele não para de sangrar, tá? Anemia, fibrose cística. Então, nesse caso, são as doenças ligadas com um gene, com o nosso DNA. Então, tá lá, essa doença está marcada no nosso DNA. Existem testes genéticos. São caros hoje em dia. Os médicos fazem a partir do sangue e eles conseguem traçar certinho se no seu DNA existe alguma doença hereditária, alguma doença ligada a algum gene, tá? Para você até se prevenir mais futuramente, tá? O teste do pezinho que faz lá há muito tempo é parecido com isso, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, vou pausar aqui. Deixa eu só corrigir ali. Tem um errinho. E daí, nossos pais. Daí vocês podem pausar para anotarem no caderno. Beleza? Então, continuando. Opa, fingi que não tá vendo. Se a gente for avançando, então a primeira doença lá atrás, esses exemplos aqui, são doenças genéticas. Se a gente avançar, a gente vai chegar no que a gente chama de doenças cromossômicas. Cromossomo a gente não viu ainda aprofundado, mas é uma parte aí do DNA.
Então, tem certas doenças que estão ligadas ao número de cromossomos na nossa célula. Todo ser humano tem que ter 46 cromossomos em cada uma das células. Se a gente tiver um cromossomo a mais, é sempre a mais, tá? Nunca é a menos. Se a gente tiver um cromossomo a mais, a gente tem algumas síndromes. Síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. São algumas dessas síndromes. O que acontece? Por exemplo, na síndrome de Down, desculpa. Na síndrome de Down, a pessoa que tem o Down tem um cromossomo a mais. Então aqui, ó, exemplo aqui, é o cromossomo número 21. Os cromossomos têm nomes. Uma pessoa comum, ela tem 2 cromossomos 21 iguaizinhos. A pessoa que tem síndrome de Down, ela tem 3. 1, 2, 3. Então ela tem um a mais. Isso vai desencadear em um monte de... Não problemas, mas um monte de alterações no corpo que são características da síndrome de Down, tá certo? Então, isso são doenças cromossômicas. Elas estão ligadas ao número de cromossomos nas nossas células. As outras são doenças genéticas. Elas estão ligadas ao nosso DNA, tá? E, por último, são as doenças que a gente chama de combinadas, que são doenças que só se desenvolvem quando combina fator ambiental com fator genético. É como se fosse a pessoa tivesse predisposição a desenvolver, só que ela pode não desenvolver. Então, por exemplo, o câncer, o diabetes e a asma. Tá lá no DNA guardado a predisposição. Só que se ela não se expor a fatores de risco, ela não tem aquela doença desenvolvida, tá? Então, são doenças genéticas, doenças cromossômicas e doenças combinadas. São 3 tipos que a gente viu rapidinho, tá? Vou fazer aqui a pausa para vocês fazerem a cópia. Se eu estiver indo muito rápido, depois vocês me avisam lá, tá? Porque esse aqui é... Tô tentando ir bem calminho, tá? O assunto vai se aprofundando nessa parte de DNA, é bem complicado. Então, pessoal, continuando aí. Agora a gente vai sair um pouquinho das doenças e focar nas características humanas. Se eu for pensar assim nas características de um ser humano, todas as características que um ser humano tem, dá para classificar ela em 4 componentes. Só que assim, não é uma classificação, se você é isso, você não pode ser aquilo. Não, às vezes ela pode aparecer em mais de um componente. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Quais são esses componentes? As características podem ser genéticas, as características podem ser hereditárias, as características podem ser congênitas e as características podem ser adquiridas. Então, pode ser um caractere genético, hereditário, congênito ou adquirido. Já vou explicar com detalhe o que cada um é. Então, qualquer característica pode se classificar em qualquer um desses 3. Então, o que é uma característica genética? É aquele lá que está no DNA do meu indivíduo. Então, está marcado no meu DNA que eu vou ter essa característica. Está lá nos genes, por isso que é genético. O que é uma característica hereditária? Ou o que é o hereditário? São as características que são transmitidos de uma geração para outra. Então, o que você passa para o seu filho é hereditário. O que são características congênitas ou congênito? É quando você já nasce com aquela característica. Ela está presente em você desde o nascimento. E o que é o adquirido? São os tipos que apresentam com o tempo, com a idade. Então vamos dar um exemplo. Cor de cabelo é genético? Tá no gene? Tá. É hereditário? Depende da cor do cabelo da mãe e do pai? De certa forma, sim. É congênito? Você nasce desde o nascimento com aquela cor de cabelo? Sim. É adquirido? Vem com a idade? Daí não, né? O que vem com a idade são os cabelos brancos, que eu já tô cheio. Mas a cor de cabelo é uma característica congênita, ela não é adquirida. Então vamos dar um exemplo aqui e vamos tentar fazer junto. Eu vou marcando o xizinho, depois vocês fazem a mesma coisa. Então vamos lá. Cor dos olhos é uma característica com aspecto genético? Sim,
está no nosso gene a definição de cor dos olhos. Então, eu posso pintar aqui ou simplesmente fazer um certinho. Ah, vazou. Fazer um certinho para mostrar que é genético. Cor dos olhos é hereditário? Você passa para seus filhos? Sim, a cor dos olhos é uma combinação. A gente vai ver quando a gente for falar sobre combinação, tá? Mas sim, é hereditário. A cor dos olhos é congênito? Tá desde o nascimento? Ou ela é adquirida? Ela vem com o tempo? Ela é congênita. Então pode pintar aqui. Tá? Então, cor dos olhos apresenta essas 3 características. Vamos fazer o próximo. Idioma. Idioma é genético? Tá no nosso gene o idioma que a gente vai falar? Alguém já sabe falar aí por causa do gene que tá marcado, gente? Não, né? A gente disse, então, que não é genético. Então, eu não pinto aqui. O idioma é hereditário? O idioma vem dos nossos pais? Então, né? Mais ou menos. Vamos pensar numa pessoa que foi adotada. Se ela foi adotada logo no comecinho e ela muda de país, ela não vai saber o idioma dos pais. Então, não é hereditário. É congênito o idioma? É desde o nascimento que ele já sabe falar aquele idioma? Ou é adquirido? É adquirido, né? Então, olha lá. O idioma é uma característica que não é genética, não é hereditária, não é congênita, mas é adquirida. Vamos para o próximo? Barba. Barba é genético? Sim, tá lá no gene. Por isso que mulher não tem barba, gente. Porque não tem no gene da mulher produzir barba. É hereditário? Se o seu pai tem barba, você vai ter? Sim, de certa forma, sim. Se a família tem pessoas com barba ruim, barba mais falhada, você também pode ter a barba mais falhada. É congênito? A criança já nasce com a barba? Não, né? É adquirido, apresenta com a idade. E agora a gente vai ver pelo último. Inteligência é genético? Tá lá no meu DNA quão inteligente você? Não, né? Inteligência é hereditário? Nossa, se fosse hereditário, imagina, né? Só nascer filho do Einstein que você vai saber tudo, nunca precisa estudar. Não, né? Inteligência é congênito? Tá desde o nascimento? As pessoas falam que tem crianças mais inteligentes que as outras, mas não é que é congênito. Inteligência é adquirida. Basta aí a gente estudar, se esforçar bastante, tá? Essa tabelinha, pessoal, a minha ficou horrorosa. Vocês podem fazer uma mais bonita. Eu vou tentar melhorar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar fazer xizinhos. Então, ó, cor dos olhos é genético, é hereditário e é congênito. Idioma é só adquirido. Barba é genético, é hereditário e é adquirido. Inteligência, adquirido. Ah, agora sim, bem melhor, né? Então, pode copiar essa tabela aqui, tá no caderno de vocês. Depois vai ter uns exercícios que é bem esse assunto, beleza? Vou continuar aqui. Pessoal, agora o que vocês vão fazer no caderno? Vocês vão pegar a folha do caderno e vai dividir no meio igualzinho a essa linha aqui, ó. E você vai escrever aqui em cima hereditário versus adquirido. Isso aqui é bem importante, tá? Então, pega a folha de caderno, divide no meio e coloca lá em cima, hereditário versus adquirido. A gente vai fazer uma comparação, beleza? Gente, então vamos lá. Hereditário. É hereditário quando ocorre alguma alteração no que a gente chama de células sexuais, ou os gametas, tá? Então, é lá no espermatozoide, lá no óvulo. Quando eles se alteram, é hereditário, porque você transmite essas características para os seus descendentes. Está lá no óvulo, no espermatozoide. É adquirido quando ocorre por uma alteração nas células do seu corpo. Assim, você não consegue transmitir para os seus descendentes. Então, vamos dar um exemplo. Câncer de pele altera
o espermatozoide óvulo ou só as células da pele? É as células da pele, então é adquirido, beleza? Então, quando é hereditário, normalmente está sempre presente na família. É aquele problema que todo mundo da família tem. Quando é adquirido, pode estar na família ou não pode. Então, exemplo, pressão alta. A família inteira tem. É hereditário, tá? E aqui, só para a gente ter uma ideia, tudo que é hereditário, se você for... você tem sempre 50% de chance do seu filho ter. Então, por exemplo, hemofílico, que é aquela doença lá que se você corta, você não para de sangrar. Se você é hemofílico, seu filho vai ter 50% de chances de ser também. Por que 50%? Porque metade do DNA dele vem de seu e metade da mãe, né? Do pai e da mãe. É sempre metade de cada um. E adquirido, aí não passa pro filho. Então, exemplo, se você tiver câncer de pele, seu filho não vai nascer com câncer de pele. Porque você adquiriu, ele não é hereditário. Beleza? Acho que essa parte é fácil de entender, né? Então, aqui a gente termina o tema que a gente estava vendo. E daí agora vocês vão para a apostila de vocês, que é essa daqui, né? Do EJA, Mundo do Trabalho. Vocês vão fazer a leitura de 3 páginas. É a página 40, 41 e 48. São só 3 páginas para fazer a leitura. Ela complementa a minha aula, tá certo? E depois que vocês fazerem tudo isso, eu deixei um formulário para vocês responderem lá no Google Sala de Aula, beleza? Pessoal, por hoje era só, foi bastante coisa, a gente viu bastante nomes hoje novos. Não se preocupa, hoje eu acho que eu falei um pouco mais rápido do que os outros dias, né? Vai acabando o dia, eu vou apressando aqui para descansar logo. Qualquer coisa, reveja a aula, reassista a aula. Se tiver dúvida, pode me chamar, deixar recadinho no Google Sala de Aula ou chamar no WhatsApp da sala, tá? Mas o importante é a gente estar junto, beleza? Pessoal, por hoje era só e até mais.